eu sou Luiz Peno, sócio fundador do Arctica Investimentos. Hoje eu vou conversar com o Fernando Medina, que é CEO e acionista da Luandre, empresa líder na gestão de mão de obra e recrutamento de mão de obra temporária no Brasil. Fernando, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A ideia dessa conversa é entender um pouquinho da trajetória do Fernando, da Luandre, como foi a decisão de uma empresa familiar passar por um processo de M&A, é uma decisão sempre difícil na família, e como está sendo a vida pós-transação. O Fernando continuou como CEO da empresa, o grupo GPS, para quem eles venderam, fez IPO na bolsa recentemente, entender também como é essa vida pós-M&A. Tá. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Queria pedir para você começar falando um pouquinho da sua trajetória profissional e como você se tornou CEO da Luandre. Tá bom. Obrigado pelo convite, pela participação. A minha história com a Luandre se mistura um pouco com a história da nossa vida, porque a Luandre foi uma empresa fundada pelos meus pais em 1970. Então, eu nasci em 85, então desde que eu nasci eu convivo com a Luandre ainda que diretamente, né? E eu fiz administração e depois eu trabalhei em algumas outras empresas antes de entrar na Luandre. Em 2008 eu entrei para a empresa com aquele olhar de que todo mundo fala, empresa familiar, é uma confusão, é desorganizado, aquele negócio. E eu me surpreendi quando eu entrei porque era bem mais organizado do que eu imaginava a empresa. Uhum. Eu não sabia também todos os detalhes, mas me surpreendi porque eu trabalhei em farmacêutica multinacional e eu comecei a ver que a gente tinha uma agilidade que era super importante. E eu fiquei na empresa trabalhando em várias, entrei como um trainee, passei por todas as áreas. E aí eu montei uma área que seria quase uma área de projetos e qualidade, que basicamente eu brincava que tudo que era ruim na empresa eu pegava para tentar melhorar. E o principal projeto era um sistema que a gente desenvolveu, que foi uma coisa que fez um grande diferencial. E em 2014, mais ou menos 2014, 2015, a empresa estava passando um momento muito difícil. A Regina, que é minha mãe, já estava afastada da empresa, o André, que é meu pai, ele já não estava conseguindo tocar no dia a dia de maneira tão adequada, a empresa dando prejuízo, resultados muito ruins. E eles conversaram comigo, na época com meu irmão também, para a gente assumir a direção da empresa. Então, na época, eu fiquei à frente de negócios, seleção, que é o nosso carro-chefe, né? Marketing, o nosso RH interno, e o meu irmão, e TI, meu irmão ficou à frente da área administrativa, do financeiro e do nosso departamento pessoal. E foi um momento super difícil, porque, para quem conhece o André, que é meu pai, ele tem uma gestão que ele é um paizão de todo mundo, então ele não mandava ninguém embora, ele tinha não dava bronca, né, aquele modelo ali, que é muito bom por um lado, o clima é excelente, mas por outro lado você começa a virar quase uma estatal ali, que o negócio não funciona. Eu lembro que na época eu visitei 15 clientes para entender um pouquinho a realidade, e 13 criticaram fortemente o nosso resultado. Para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento, a gente perdia metade dos nossos clientes todo ano. Nossa. Era um número absurdo. E aí a gente resolveu fazer uma mudança muito grande. O bom é que a gente já estava na gestão, então eu já sabia quem eram as pessoas que, eu brinco, que remavam a favor, quem eram as pessoas que remavam contra e quem eram as pessoas que não remavam. Né? Eu falei, vamos começar a ver quem está remando contra. E no primeiro ano a gente teve um turnover ali de 78%, foi um número altíssimo. Quase que a empresa inteira. Quase que a empresa inteira, assim, mas... E as pessoas não tinham número, ninguém olhava para número, ninguém se importava com o resultado. E eu lembro que teve um caso emblemático lá de Alphaville, que eu falei assim, olha, tem 3 consultoras trabalhando no mesmo perfil de vaga. E eu falei, quanto que cada uma fecha de vaga? Aí já gerou aquele mal-estar que, como assim? Você quer saber quanto... Isso era uma loucura antes, saber quanto que a pessoa produz, né? E tinha uma consultora que ela fechava, em média, nos últimos 3 meses, 12 vagas, a outra fechava 15 vagas e a outra fechava 80 vagas. Não. E elas faziam o mesmo tipo de vaga e ganhavam a mesma coisa. E na época eu virei pra gerente e falei assim, o que você acha que vai acontecer se a gente deixar isso do jeito que tá? Você acha que essas duas vão acordar e falar, agora eu vou começar a fechar 70, ou você acha que a menina que fecha 70 vai sair? Porque ela está sendo reconhecida da mesma maneira, está ganhando a mesma coisa, só que ela está fechando 6, 7 vezes mais do que as outras. Ela sai, e era isso que acontecia. Né? Conclusão, hoje
6, 7 anos depois, aquela que fechava 80 é a coordenadora, que vai ser promovida agora para gerente, e as outras 2 não estão mais na empresa, né? Mas foi um momento muito difícil, porque quando você tem muita troca, primeiro que o clima foi lá para baixo, então a nossa pesquisa de clima era sempre altíssima e despencou, e ainda vem o filho do dono, agora a empresa vai afundar, agora é isso e aquilo, mas as pessoas não tinham ideia do tamanho do buraco que a empresa estava. E a gente começou a reverter. Eu conversei com as pessoas que eram da minha confiança, eu falei, olha, eu confio no trabalho de vocês, eu sei que vocês são bons, eu quero que vocês confiem em mim, porque nada do que a gente está fazendo agora vai ter um retorno a curtíssimo prazo. Mas a longo prazo eu tenho uma visão aqui que vai funcionar. Então acredita em mim, porque a gente vai junto e a gente vai reverter esse cenário. Se as pessoas acreditaram, a gente reverteu e de lá para cá a gente vem crescendo mais de 30% ao ano e deu certo. Fantástica a história. E, Fernando, você consegue dar uma ideia para a gente de qual que é a dimensão da Luandre hoje? Número de funcionários, escritórios, só para dar uma ideia para os nossos ouvintes. Hoje a gente tem mais ou menos 430 funcionários internos, mas a gente administra dos nossos clientes mais de 20 mil. A gente chegou a 20 mil agora em dezembro. A gente tem uma administração de mão de obra temporária, então nós somos os líderes no Brasil disso. Então, quando o cliente nos pede, a gente recruta, seleciona, envia o candidato para a empresa e ele fica na operação do cliente. A gente não é responsável pelo que ele faz lá no cliente, mas ele fica administrado no Luandre. Então, a gente chegou a bater 20 mil agora no final do ano. Hoje nós somos os líderes no Brasil. E ano passado, em plena pandemia, a gente foi a segunda empresa que mais abriu vagas no Brasil, considerando todos os segmentos. Então foi um número... Muito bom. Aí, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 3 milhões de candidatos no nosso banco e a gente recebe por mês mais de 500 mil inscrições nas nossas vagas de candidatos. Então os números são uma loucura, assim. E como é que vocês se adaptaram para esse mundo digital agora na pandemia? Então, foi uma situação muito louca, porque a gente nunca tinha feito home office. Né? Então, ao contrário de multinacionais, que já tem uma estrutura, a gente não tinha estrutura nenhuma, nenhuma. Mas a gente tinha avançado muito com o sistema, então a gente já fazia muita parte do processo seletivo de maneira automatizada. E eu brinco que a gente passou de fazer 100% dos nossos processos seletivos de maneira presencial, passavam nas nossas recepções mais de 100 mil candidatos por mês, para de repente em 2 dias fazer 100% online. Então foi realmente uma loucura, mas foi bom porque a gente começou a perceber que funciona, deu certo. A dificuldade, por incrível que pareça, foi maior com os nossos clientes do que internamente. Porque os clientes também tinham muita cultura de reúne 20 pessoas na sala, a gente faz uma entrevista coletiva lá. Eu lembro que no começo da pandemia a gente falava pro cliente, não, a gente vai fazer online. Não, eu quero presencial. Eu falei, gente... E aí começou a subir, até que uma vez eu falei pro cliente, assim, a gente não vai fazer presencial. Se você quiser fazer com outro, eu entendo, se você não aceitar, mas assim, eu não vou colocar em risco a saúde da minha consultora, dos 20 candidatos e sua. Porque você vai fazer o candidato atravessar a cidade inteira para vir aqui, a consultora para vir aqui, aglomerar todo mundo numa sala para você entrevistar. É ruim para todo mundo. Né? E a gente começou, aí deu um choque, e assim, todo mundo sabe, a pandemia foi... Cada semana parecia um mês, né? Então, as pessoas foram... O que parecia absurdo numa semana já era normal na outra, e na terceira semana já era algo que era óbvio, né? E aí eu brinco, até foi uma coisa que vocês me ajudaram, uma das empresas que a gente negociou foi de Singapura. Então, eu tinha ido para Singapura no final do ano, e eu comecei a acompanhar muito o mercado asiático. E aí eu fui acompanhando o que estava acontecendo na China e ali na região, muito de perto. E eu até brinco com meus amigos assim, eu vendi todas as minhas ações no dia 14 de fevereiro, até todo mês eu sacaneio meus amigos disso. E eu mandei mensagem para eles e falei, gente, eu tô preocupado com a pandemia, de chegar aqui, isso 14 de fevereiro. Tô pensando em vender minhas ações. E no grupo dos amigos, o pessoal me sacaneou, uma gripezinha, imagina, o cara tá com medo disso e tal. Investe em Bitcoin e tá com medo de gripezinha. Eu falei, bom, pelo bem, pelo mal, vou vender todas as minhas ações. Vendi, tava acho que 118 mil. Um mês depois, tava 70 mil a bolsa, né? 80 mil. Mas foi isso, foi um negócio absurdo. A gente teve que se adaptar e no final foi bom, porque o candidato ele tá desempregado.
A gente tem, assim, você consegue fazer por WhatsApp, por Meets, você tem aumenta o 200 acesso. ferramentas, entendeu? E no final do dia, assim, qual que é a diferença dele atravessar a cidade, gastar dinheiro com isso, chegar até aqui para fazer uma entrevista de 15, 20 minutos, para depois voltar para casa, sendo que a gente pode simplesmente fazer de maneira online, né? É muito mais rápido, é muito mais barato, melhorou a qualidade de vida também das pessoas, mas também tem os contras, né? Que, de novo, nosso público interno, a gente não tem uma infra, então a gente teve que emprestar cadeira, mesa, internet, às vezes a pessoa não tem, e a gente sabe que pouquíssima gente tem estrutura dentro de casa, né? Então a pessoa tem que fazer num local que não tem som ambiente, que tem criança, família, vizinho. Então isso foram algumas das dificuldades, mas foi interessante. E rodar 3 milhões de currículos nisso tudo é um grande desafio mesmo. Fernando, você tocou num ponto interessante, né, que a gente fez no processo de venda, falou com compradores de fora do Brasil, você chegou aí para Singapura e tudo mais. E vocês são uma empresa familiar. Eu queria começar, e aí pegando o gancho para falar de M&A, como que foi esse processo de decisão da família de, poxa, vamos considerar vender um pedaço ou vender o controle da empresa para um concorrente não, mas para um player estratégico? Como que foi esse processo decisório internamente? Isso é interessante porque muita gente me procura depois que a gente vendeu para saber, porque tem muita empresa passando por isso. Foi um processo que eu falo que foi muito traumático e longo, porque começou bem antes, começou em 2016, mas que no final tudo valeu a pena. O que aconteceu? Em 2016 a gente já tinha mudado bastante, depois meu irmão saiu, isso é importante saber, e eu acabei ficando à frente da empresa. E eu virei para meus pais e falei assim, gente, a Luandre é uma empresa que fatura muito, só que a gente não vê a cor do dinheiro. A gente tem uma questão de legislação, são margens baixas, etc. Eu falei assim, a gente tem um risco grande. Então, e outra, eu tinha pouca gente para trocar. Então, eu sempre tive uma gestão muito solitária nesse sentido. Acho que isso é uma questão que muitos líderes passam, né? E eu falei assim, é importante a gente ter um grupo aqui que ajuda a parte financeira aqui de vocês, pessoa física, né? E eu tenho com quem trocar, aporta, né? Coloca um dinheiro na empresa, etc. Isso foi em 2016. E aí a gente tinha uma outra assessoria, eles foram atrás, era a época do impeachment. E aí você imagina você falar de desemprego altíssimo, impeachment, as empresas de fora não queriam saber de jeito nenhum, aqui aquele cenário totalmente duvidoso. Eu sei que no final a gente acabou fechando com o fundo. O fundo tinha um modelo totalmente diferente, que eles queriam fazer a discussão contratual antes da due diligence, o que é a pior coisa do mundo. Se alguém oferecer isso para vocês, não aceitem. A gente assinou em janeiro, o primeiro contrato simples ali, a gente ficou 9 meses, foi literalmente um parto. Ficou 9 meses negociando um contrato. Sem ter feito diligência. Sem ter feito a diligência. Para você ter uma ideia de números, assim, o contrato que a gente negociou com o fundo versus o contrato que a gente fechou com a GPS foi 4 vezes maior no número de páginas, tá? Pra você ter uma ideia. E eles tinham um modelo muito, muito ruim de negociação, porque assim, toda negociação é difícil. Sim. Eu já sabia disso, todo mundo sabe disso. Os dois lados vão querer sempre buscar o melhor. E é normal, você tem que se preparar para isso. Mas uma coisa é você querer pagar 100 e você oferecer 95 e o outro pedir 105, vocês negociam e tal. Eles ofereciam 70, né? E aí tinha uma questão nossa também, que é o seguinte, o meu pai, primeiro que ele nunca quis vender, então para ele, meu pai é um cara super simples, então para ele do jeito que tava bom, né? Pagando as continhas dele aqui e ali, tava tudo bem. E ele não tinha a menor ideia de quanto valia a empresa. Então, quanto que a empresa fatura? A empresa fatura 100. Pô, a empresa fatura 100, então se fatura 100 a gente é líder a gente ganhou o prêmio Top of Mind, então vale 120, né? Mas e o EBITDA? O EBITDA? Não, que isso aí não existe, isso aí é invenção do pessoal para pagar menos. Então a gente começou com uma discussão que era muito longe da realidade. E isso foi muito difícil. E aí foi um ano, para vocês terem uma ideia, todo ano desde que eu assumi, a gente cresceu mais de 30%, todos os anos. Esse ano foi um ano que a gente cresceu só 8%, porque foi um ano e aí ao longo do processo, eles tinham uma empresa de advogados que foram os piores que eu já vi, assim, era terrível. E aí o que aconteceu? Os nossos advogados brigaram com os advogados deles.
A nossa assessoria brigou com o fundo e no final meus pais já não queriam mais ouvir falar neles. Então no final eu fiquei fazendo um papel de assessor, do advogado, né? E a gente foi brigando até o final. Foi muito estressante, a gente saiu da mesa 2 vezes, respirando pra gente voltar, a gente renegociou, etc. Toda aquela admiração que você tem no começo foi se perdendo ao longo do processo. Desgastou. Foi muito desgastante. E a gente assinou em setembro. E aí eles foram fazer a due diligence com a opção de fazer o negócio. E aí chegou em dezembro, pós due diligence, eles falaram, não, tem 5 itens aqui que a gente não aceita. E eram 5 itens simples assim, e aí a gente falou assim, ó, não vamos ceder mais nenhuma vírgula. E aí eles falaram, não, dos 5 então a gente aceita 4, nenhuma vírgula. Dos 3, 2, 1, sobrou um ponto só, que era, a gente tinha fixado o EBITDA, e aí eles falaram assim, olha, na due diligence aqui a gente vê que não chegou, e a gente mostrando que estava perto, mas sempre tem aquela divergência normal, e eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vocês têm 3 meses para chegar nesse valor, e a gente faz o ajuste. Se não chegar, a gente faz uma regra de 3. Eu falei, tudo bem, mas a gente vai fazer uma regra de 3 para cima e para baixo, porque se eu passar, vocês têm que pagar para cima também. E por curiosidade, janeiro, fevereiro e março, a gente tinha ido muito mal no ano que a gente começou a negociar. Muito mal. E o temporário tem um modelo que você já consegue prever os próximos 3 meses, porque o cara fica ali 3 meses na sua base. E a gente estava com recorde de temporários na época. E aí eu falei para eles, gente, a gente vai estourar em janeiro, fevereiro, mas vai estourar. Eles diziam assim, não, a gente quer que vocês cumpram, que vocês cheguem no resultado. Eu falei, a gente vai chegar. Mas então se vocês querem fazer essa regra, vamos fazer para cima e para baixo. Tem que ser bom para os dois, né? Eles não. Aí também já estava super desgastado. A gente falou, olha, então vocês têm a opção de fazer. A gente tinha feito um contrato que era assim, ou era naquelas condições ou não era. Eles decidiram não fazer. E aí foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Porque aí depois a gente cresceu, e depois de 2 anos e meio, 3, a gente vendeu por mais do que o dobro. Perfeito. E aí só para chegar até vocês, foi tão estressante que eu falei para meus pais aí, eu falei, nunca mais eu quero fazer esse processo, esquece, nunca mais vamos falar desse assunto. E aí 1 ano e meio depois, uma empresa nos procurou, e aí eu falei assim, nossa senhora, vamos começar tudo isso de novo, né? E aí na época a Regina, minha mãe, falou assim, ó, vamos começar, mas agora eu quero fazer tudo diferente. E aí a gente procurou vocês e foi realmente um processo totalmente diferente e deu certo. Bacana, Fernando. Você mencionou um ponto importante que poucas empresas familiares sabem, que é o quanto que demora esse processo, né? E às vezes dá errado mesmo, né? A primeira tentativa, aí você tem que preparar alguma coisa, né? Você começou em 2016 para concluir um negócio bom, né? Em 2020, então foram 5 anos. Antes da gente falar um pouco do nosso processo, que reflexão que você faz dessa primeira tentativa e depois a que deu certo? Que lições que você tira dessa tentativa que, entre aspas, que deu errado não porque construiu a base para outra transação, né? Mas que lições que você teria para uma empresa familiar que cogita passar por isso? Assim, foram muitas lições, assim. Eu acho que a gente cresceu muito, eu cresci muito como empresário e meus pais também, a gente teve muitas reflexões. A primeira que eu falo para todo mundo que está buscando e procurando antes de procurar, de conversar, vocês têm que ter uma decisão interna da empresa, não sei quantos sócios são, ou se for só uma pessoa mesmo, de é isso mesmo que eu quero fazer? Porque é um caminho difícil, árduo, com idas e voltas, com várias emoções, tem dia que parece que vai dar tudo certo, no dia seguinte parece um seriado, né? Você começa com uma bomba, de repente você resolve a bomba e parece que vai dar tudo feliz, de repente vem outra bomba e vai e volta e vai e volta. Então, se vocês não estiverem muito bem alinhados internamente, os sócios, não vai dar certo. Porque vai chegar um momento em que vai ter uma briguinha dali, outra ali, vão chegar pontos que vocês concordam, outros que vocês discordam. Então, assim, você no final do dia você vai ter que ceder muito. Coisas que você hoje você fala assim, jamais você acaba cedendo. Então, se você não estiver realmente disposto a fazer o negócio e saber que essa é uma decisão sua e é importante, nem começa. Porque senão você vai gastar tempo e dinheiro de todo mundo. Então, essa eu acho que é a principal lição. E também, assim, chega num ponto, uma discussão que começa a entrar em tanto detalhe, isso é uma coisa que os meus pais, a gente tem muito claro,
que, e eu falei bastante para meus pais isso, e eu falo para todo mundo que procura a gente, entra num nível de, pô, mais um aqui, mais outro ali, isso aqui, isso ali, você tem que chegar e falar assim, o macro é mais importante ou não é? Isso aqui, eu posso abrir mão disso ou não posso abrir mão? Então tem coisas que você tem que definir que você não pode abrir mão, e aí é uma decisão individual de cada um, fala, isso aqui eu não abro mão. Mas no final você tem que falar assim, pô, isso aqui vai mudar minha vida, não vai mudar minha vida? Então essa decisão é muito mais importante do que esses pormenores, né? Porque a gente sabe que vai chegar a ponto em que o comprador vai ter que ceder em pontos que no começo ele achou que não ia ceder, e o vendedor vai ter que ceder em pontos que no começo ele achava que não ia ter que ceder. Se você tiver bem definido e com essa visão macro, o negócio dá certo. Perfeito, bacana, ótimo. Fernando, e agora pensando um pouco no segundo processo que foi o que deu certo, culminou na transação com a GPS, conta um pouquinho do processo, como é que foi, desde o começo da preparação até o final, né? E depois a gente discute um pouco o que você aprendeu dessa segunda vez. Tá bom. A gente já vinha então de um processo muito traumático, e então a gente já entrou, né, todo mundo ali com bastante pé atrás, e com a primeira empresa que veio fazer a proposta não deu certo. E aí vocês foram atrás de outras empresas interessadas e o negócio começou a andar. É sempre importante ter mais de um player na mesa, isso faz muita diferença. Eu sei que nem sempre é possível, mas isso faz muita diferença. Pra gente fez diferença, porque você começa a não ficar tão dependente, né? E eu lembro que isso é uma coisa muito importante, eu não sei, quem está nos escutando, cada um tem uma realidade de sociedade. Isso é uma outra dica que eu dou. Se você deixar muita gente dando palpite, não vai dar certo também. Porque depois vocês começam a brigar entre vocês. Então minha sugestão é, deixa uma pessoa tocando, dê liberdade e os pontos principais vocês vão discutindo. No caso dos meus pais, isso era uma coisa engraçada, que assim, o meu pai, falando números hipotéticos, ofereciam 50. Meu pai falou assim, não, 50 é um roubo, eu quero 60. Aí a gente chegava em 60. Conseguimos chegar em 60. Não, como 60? 60 é um absurdo, imagina, não dá pra aceitar 60, eu quero 70. Chegamos em 70, então cada vez mudava, né? Ah não, baixaram para 55. Se 55 é um roubo, eu quero 60, mas oferecendo 60 agora. Então ficava nisso. O que eu fiz? Eu juro por Deus, eu peguei uma folha em branco um dia, fui na casa dos meus pais. Falei assim, olha, não vou seguir o negócio, a não ser que eu tenha liberdade de fazer do meu jeito aqui. Eu já sei o que é valor pra gente. Eu já sei até onde, eu jamais vou fazer nada, porque começa isso de achar que você está prejudicando. Né? Eu falei assim, a gente ainda é família, eu falei assim, pode ter certeza que eu sempre vou lutar pelo melhor, pelas melhores condições e pelo maior valor, entendeu? Mas nem sempre isso vai ser possível, eu quero que vocês entendam. Então vamos fazer o seguinte, André, Regina, fiz eles assinarem. Falei, André, Gustavo, Regina, CPF, eu anotei. Qual é o valor que você quer para você dormir feliz? Porque tem isso, né? Você não pode vender e depois ficar se remoendo. Ah, eu quero 10. Ah, tá bom. Quanto que você aceita deixar retido? 1. Regina, 10 e 1. Então acabou. Então é o seguinte, se eu chegar nessas condições, vocês têm que aceitar e têm que vender. Eles assinaram, deixei o papel, toquei e no final, quando a gente foi vender, eu liguei para eles um dia e falei assim, lembra aquele papel que vocês falaram que era 10 e 1? Então a gente fechou por 15 e meio, né? E eles ficaram felizes da vida. Mas é importante deixar isso bem claro entre os sócios antes e não ter tanta gente ali interferindo, porque senão começa, e aí tira o foco também do negócio, né? Você começa a perder um pouco o foco no negócio, começa a atrapalhar as relações dos sócios e é muito ruim. Perfeito. Existe uma preocupação grande, principalmente da empresa familiar, com a confidencialidade do processo. Né? Fala, eu não quero falar com muitos interessados, que pode vazar, ou pode vazar para a empresa. Como que vocês lidaram com a questão da confidencialidade ou não? Então, isso foi um caso curioso, assim, porque na primeira vez, em 2016, vazou isso. E aí no nosso mercado começou a falar, a Luandre está quebrando, a Luandre está querendo ser vendida, a Luandre isso e aquilo. E aí começa um burburinho interno também, né? É difícil realmente, o que eu falo para as pessoas assim, na época a gente falou que a gente não está quebrando, que está super bem, pelo contrário, a gente está avaliando comprar empresas, etc. Eu sou super transparente com todo mundo, então algumas pessoas da liderança sabiam, né? Eu pedi um super sigilo para elas.
E é algo que você tem que lidar, assim, o mercado começa a falar, você tem que desmentir, porque, gente, assim, por mais que tenha uma proposta inicial, no final pode dar tudo errado, e a gente sabia muito disso. Então, a gente falou, olha, vamos tentar fazer o mais rápido possível, porque se vazar a gente desmente aqui e segue, porque assim, se não der certo, você já desmentiu, não deu nada, seguiu a vida. E se deu certo, pô, depois você lida com a informação, aí você conversa com as pessoas, explica o porquê que você está vendendo, como que você está vendendo, quais vão ser os próximos passos. Pô, para quem está internamente é sempre bom, porque a empresa vai crescer, vai ter gente mais forte junto, então, assim, a ansiedade ela é metade do problema, né? Eu sempre falo isso, então, e as pessoas estão muito ansiosas hoje em dia, então eu falo assim, não vamos ficar ansiosos, não vamos ficar sofrendo por antecedência, vamos seguir tocando a empresa. Legal. Você falou um outro ponto bastante importante que é da velocidade do processo, né? A experiência anterior, você demorou 9 meses só para negociar o contrato, desgasta a relação, né? E eu costumo falar que depois que você negociou os termos, o comprador não vai aumentar o preço voluntariamente. Então, só pode acontecer notícia que vai atrapalhar a sua negociação. Então, você tem que ser rápido. Que preparação, né? A gente fez várias preparações aqui antes de começar a negociar para ganhar tempo lá na frente, que você recomenda para um empresário que passar por M&A, né? A gente sabe que a empresa ela não está pronta, né? Na maior parte das vezes para um processo desse. Que dicas você teria com relação a isso? Assim, uma coisa que nos ajudou é que o primeiro processo tinha sido tão ruim, tão difícil, que o segundo, por mais que seja sempre difícil, eu tinha esse comparativo. Então, para mim, foi muito fácil e muito leve esse nosso processo. Mas o que eu posso falar para todo mundo é um pouco daquela dica que eu já dei. Vocês têm que olhar o macro. Porque na hora que você começa a entrar, principalmente na discussão contratual, você entra em diversas discussões e muitas coisas que são hipotéticas, né? Ah, mas se acontecer tal coisa, como é que vai ser isso, vai ser aquilo? E você conhece a empresa. Então, assim, tinha uma questão de discussão ambiental. Ah, se o solo tiver um problema, aí você vai ter uma multa e tal, aí você fica discutindo aquele negócio. Calma aí, a gente sabe que não tem nada aqui, né? Então vamos ceder um pouco nisso daqui, vamos ganhar uma outra coisa que é mais importante, porque eu lembro que na outra vez tinha uma discussão que eles falavam assim, tinha uma cláusula de recompra da empresa, que a gente só poderia limitar o valor e tal. Meu pai ficou transtornado, isso é um absurdo, né? Pai, você vai querer recomprar a empresa? Nesse cenário daqui, hipoteticamente, da empresa de repente piorar, você vai querer recomprar a empresa? Não. Então por que você está bravo deles não deixarem a gente recomprar a empresa por tal valor? Não, você não vai recomprar, né? Então, assim, ter um pouco o olhar no macro e saber comprar as brigas certas. Né? Porque acho que isso é super importante. Você tem que saber comprar as brigas certas e também saber que do outro lado, sempre se colocar um pouquinho do outro lado, falando assim, do outro lado, as pessoas, primeiro, não conhecem a empresa. Né? E então, assim, elas vão se precaver, porque o contrato é você pensar no que pode dar errado. Né? Então, do outro lado também, ele tem que ter uma garantia de... Eu sempre falo isso para os meus pais, assim, se a gente estivesse comprando, você não ia querer colocar isso? De que se o cara... Porque, assim, isso tem uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo e quem está vendendo. A gente sabe que a gente é honesto, né? Eles não sabem. Então, isso foi muito difícil para a gente no começo, na primeira negociação. Porque o contrato você fica tratando muito uma questão de desonestidade, né? Se você não passar a informação correta aqui, se você fizer tal sacanagem ali, e isso começa a ofender você, porque você sabe que você não vai fazer isso, mas eles não sabem. Né? Então eu falo assim, se a gente sabe que a gente não vai fazer, então tudo bem. Né? Eu sei que eu não vou sacanear o cara no dia seguinte. E aí, assim, como qualquer contrato, chega num momento também que você tem que ter, assim, você tem que confiar em quem está do outro lado. Porque se a pessoa tiver de má fé, não tem contrato no mundo que resolva. Não tem contrato no mundo que resolva. E assim, se você confiar, o contrato vai ser só um acessório para você ir lá uma vez ou outra checar uma informação, porque no dia a dia você vai se resolver. Então, tenta brigar pelo macro, né? E deixa esses pormenores aí para você pensar se vale a pena brigar ou não. Ótimo, ótimo. A gente vê que muita transação que não dá certo acaba se perdendo com os sócios discutindo esses pontos internos mesmo. Já teve um caso recente. Você mencionou uma outra coisa bastante interessante, que é acessar interessados de fora do Brasil. Né? A gente trouxe alguns interessados não óbvios, né, que não estavam no radar. Como é que foi essa experiência até para a dinâmica competitiva, né?
e considerando também a capacidade de fechar o negócio em si, né? A gente chegou a ter propostas bastante interessantes de fora do Brasil e a gente teve que considerar o pacote, né? Não só valor, mas capacidade de fechar o negócio. Foi assim, foi uma decisão muito difícil pra gente, porque eu fui até Singapura, foi uma viagem fantástica, não conhecia, fui muito bem recebido. O pessoal é fantástico de Singapura. Eu brinco assim, no Brasil a gente tem, você anda na rua com medo de ser roubado, né? Lá não tem violência, não tem nada, então é um pessoal muito mais puro, eles não têm, é outro mundo, assim, tratam super bem, foi muito boa a viagem. E eu adorei eles gostaram muito de mim e da empresa, e eles vieram pro Brasil. E aí eles ficaram até em casa, foi super legal. Meus pais adoraram eles, então pra gente era muito importante também a gente vender a empresa e passar e ter sócios que a gente gostasse, e todo mundo se gostou muito. Eles fizeram uma boa proposta, mas eu lembro que teve algumas coisas que atrapalharam, que eles tinham investido numa empresa em Londres, a gente estava tomando café, e elas começaram a me falar do CEO lá, que o CEO tinha feito umas coisas e tal, e eu comecei a falei, olha, esse cara tá enganando vocês. E pra elas foi um choque que eu falei isso. Não, como assim, tal. No dia seguinte, olha que coincidência, elas estavam no Brasil. No dia seguinte, ele anunciou, por uma empresa pública, que o resultado tinha sido metade do que eles tinham conversado uma semana antes. Então aquilo foi um choque. Assim, foi positivo porque elas ficaram com admiração comigo de eu falar isso, mas muito negativo porque, olha só, a empresa que a gente investiu não era exatamente assim. Então isso deixou eles muito ressabiados. Eles fizeram uma proposta até melhor do que a empresa, do que a GPS, mas a gente começou a comparar e a gente sabe que o Brasil não é, né, o Brasil não é para amadores, né? A legislação local é super complicada, a parte fiscal, tributária é complicadíssima. Então você explicar para uma pessoa de fora o que significa dissídio, né? O que significa PIS, COFINS, a pessoa não entende, ela acha que não faz sentido. Para quem está aqui no Brasil, o processo trabalhista, né? Como assim receber um processo trabalhista? Não, vários. Mas e aí? Não, é pequeno, a gente não tem nada a ver. A pessoa pediu, vamos fazer um acordo aqui de R$500, não tem nada a ver. Para eles é um negócio que, assim, o que a gente tinha a gente é uma empresa que tem poucos processos trabalhistas, pouquíssimos. Inclusive para a GPS olhou e falou assim, nossa, vocês têm pouquíssimos. A gente tinha, acho que em um ano, mais do que eles tinham nos 20 anos de empresa. Entendeu? Porque processo trabalhista em Singapura é um negócio que não existe, entendeu? É só se, sei lá, não existe. E aqui no Brasil é uma coisa normal, então você tem que explicar que é normal, e vai, entende, parece que não é má fé. E então a gente acabou preferindo fechar com uma condição financeira até um pouco menor, mas porque a gente sabia que seria bem mais rápido e bem mais... as nossas chances de fechar seriam maiores com a GPS, né? É o macro que você falou, né? Não olhar só um ponto isolado, mas o macro da transação que é melhor. E a GPS também tem uma questão de complementariedade com a gente. A gente seria a empresa do grupo que cuidaria de temporários, eles têm presença nacional e a gente não tinha. Então, eu gostei muito também dos diretores lá, do Marcelo e do Luiz. Então, também teve essa sinergia. Muito bom, Fernando. E falando um pouco agora, pegando o gancho começamos a falar da GPS, como está sendo a sua vida pós-transação, né? Porque a gente fala muito da venda, mas no caso você continua como executivo, como CEO da empresa, como acionista, né? E como que está sendo? E a GPS, o grupo acabou de fazer o IPO, que é uma grande meta aí para grande parte das empresas que estão crescendo. Como está sendo esse pós-transação? Tá sendo divertido, assim. Eu brinco que aos 49 do segundo tempo, não sei se você vai lembrar disso, quase não teve negócio. Foi assim, aos 50 do segundo tempo, não foi nem 49, foi aos 51 do segundo tempo, quase não teve negócio. Eu tive uma discussão muito forte com a pessoa que seria meu chefe, né? E quase não deu certo, no final deu certo. Mas isso é uma coisa muito legal, tanto da GPS quanto nossa, assim. Eles são super pragmáticos e a gente virou a chave muito rapidamente. Falou assim, olha, ali meu papel era brigar pelas melhores condições para minha família e pelo nosso negócio. E eu sei que ele também estava brigando pelas melhores condições para a GPS. Deu certo, resolveu, agora vamos juntos brigar, juntos, né? Então isso foi legal. E uma curiosidade, assim, a gente tem culturas muito diferentes. Então isso está sendo uma coisa nova pra gente e pra eles.
porque é algo novo para eles, temporário, então é algo diferente do que eles têm acostumados, porque a GPS compra muita empresa, mas muita empresa de facility, segurança, então é plug and play para eles, né? Eles pegam empresas onde eles são já muito melhores do que a empresa investida e entra no montante deles. E o nosso caso não, a gente é uma empresa que era muito organizada, tinham coisas que nós somos melhores do que a GPS em algumas coisas, eles são bem melhores do que a gente em outra, então tem essa questão. E a cultura nossa é muito diferente da GPS, muito diferente. Então isso está sendo não vou falar uma dificuldade, mas está sendo um desafio, onde a gente está tendo que se adaptar um pouco os dois lados de falar. Mas uma coisa muito legal é que a GPS tem um modelo de empresários onde eles dão total liberdade para quem está à frente da operação. Então, assim, se eu acho que a gente tem que ir pela direita, eles acham que tem que ir pela esquerda, a gente vai pela direita. Eu tenho total liberdade. Então, eles às vezes não concordam ou não entendem muito um porquê que eu quero fazer tal coisa, mas aí eles respeitam a minha decisão e a gente segue. Claro que quando você é comprado, né, você tem que seguir normas e procedimentos do grupo. E a integração não foi fácil, porque foram sistemas diferentes, prazos diferentes, eles tinham comprado outras 3 empresas, tinha um IPO acontecendo, então foi um processo super desgastante, mas que faz parte. Mas agora a gente faz parte do grupo e o modelo de gestão deles, de controle dos números, é bem melhor que o nosso, então é algo que está sendo bem legal. E o dia a dia, então, estamos tocando, está sendo desafiador. Bom, acho que só para dar uma visão cronológica, a transação fechou em outubro, né? Outubro de 2020. E a gente então tá com 6 meses aí. 6 meses. E a Vira era uma companhia aberta, agora que abriu capital, para você mudou alguma coisa no dia a dia? Como que tá sendo? Eu acho que muda porque, primeiro assim, foi um baque para toda a empresa, né? Falar que você está sendo vendido, que você está entrando num grupo, a primeira reação é, nossa, eu não vou perder meu emprego, tudo vai mudar, tudo será diferente. Então acho que isso é uma questão importante também, a comunicação. A gente fez uma comunicação muito próxima de todo mundo, mas não tem jeito, as áreas de apoio têm mais receio e é normal, né? A gente teve pouquíssimos, a gente não teve nenhum corte, nenhuma demissão. Teve gente que saiu porque quis sair, mas também não foi tanto assim. Mas isso gera assim, eu fiquei, os primeiros 2 meses foi apagando incêndio, assim, sabe? Porque lá no grupo também da GPS, alguém falava uma coisa que estava errada, né? E aí eu tinha que ir lá e desmentir. E aí o pessoal falava, mas calma aí, eu acredito em você, eu acredito na pessoa que te comprou, né? Eu falei, acredita em mim. E a pessoa fica meio na dúvida, né? Mas com o tempo eles vão vendo que é assim mesmo. E essa parte da comunicação é muito importante. E aí o fato de fazer a IPO da GPS entrar na bolsa é muito legal, porque agora a gente faz parte de uma empresa que é listada, né? Eu falo assim, gente, agora todo mundo pode ir lá comprar a ação, custa 12, 13 reais, ser nosso sócio, né? E, pô, isso dá um peso, né? Você falar que você está numa empresa que é listada e que chegou nesse porte, então, pô, a Luandre cresceu. Até fiz um post brincando, que eu falava assim, eu brincava com meus amigos na faculdade, que um dia a Luandre estaria na bolsa, e, pô, isso era 2005, 2006, e depois de 15, 16 anos, a GPS sofreu, apanhou, subiu, desceu, a Luandre sofreu, apanhou, subiu, desceu, e nossos caminhos se cruzaram, e agora a Luandre indiretamente está na bolsa. Né? E agora está no caminho para uma próxima onda de crescimento, né? Como empresa listada e parte de um grupo muito maior. Sensacional a trajetória, a história, Fernando, muito bom mesmo. Eu queria, para fechar aqui só, e fazendo uma reflexão de todo o processo de M&A, que você comentasse um pouquinho o que te marcou em todo o processo de M&A como contribuição do Artica como assessoria financeira. O que você acha que mais contribuiu para a conclusão desse negócio para vocês? Legal. Olha, acho que vocês construíram, assim, sem a menor dúvida, sem vocês não teria acontecido, então eu sou muito grato a vocês. Tanto é que eu fico indicando toda vez empresa para vocês sabem disso, né? Já indiquei várias. Foram várias contribuições. Primeiro em acalmar os meus pais, né? Fazer esse papel quase um psicólogo, porque tem momentos em que de estresse, então vocês acalmavam.
Eu acho que uma coisa que o que mais me marcou e marcou os meus pais é o seguinte: vocês sempre defenderam nosso lado. Então assim, o primeiro, para quem não sabe, assim, a gente recebeu uma proposta, a primeira proposta, que já tinha sido mais do que 2 vezes e meia o que a gente tinha recebido em 2016. E vocês falaram assim, não vale a pena. Não vale a pena porque as condições não são isso, aquilo, tal, deixa que vamos fazer um processo. E isso nos marcou, porque o outro caso que a gente tinha sido o inverso, a gente sentia que o pessoal estava querendo empurrar para fechar. E isso nos marcou porque assim, para vocês, vocês tinham acabado de pegar o processo com a gente, poderia fechar ele super rápido, vocês iam ganhar, vamos dizer, a comissão de vocês com 1/10 do trabalho, mas vocês falaram, não, vamos atrás de algo melhor, porque a gente acha que isso aqui não é bom. E ao longo do processo, o Diego até que ficou mais à frente, ele brigava e ia atrás e discutia e defendia. Então acho que isso foi uma coisa que nos marcou muito positivamente, porque eu acho que o assessor ele tem que estar do nosso lado, né? Tem que fazer esse papel. A segunda questão que eu também marco é a parte dos números. Vocês nos ajudaram muito na questão de organizar os números para apresentar e chegar. Isso foi muito importante, porque isso também da outra vez foi muito frustrante, porque os números a gente não tinha muita clareza. E aí cada empresa está num estágio, eu sei que tem empresas que estão mais organizadas ou mais organizadas. Acho que a gente estava no meio do caminho ali e vocês organizaram muito, tanto é que os números que a gente fechou depois foram muito próximos do que a gente tinha, do que vocês tinham levantado. Isso é importante, porque senão você tem o sócio e fala assim, o seu EBITDA é 10, aí vai chegar na negociação é 5, pô, você já pensou em 10, você já ancorou em 10, você já acha que é 10, você já pensou na sua vida em 10, de repente vai para 5, é muito ruim, né? Então, isso foi super importante. Eu acho que o apoio mesmo, a troca do dia a dia, vocês sempre disponíveis, sempre nos ajudando. E eu brinco assim, atacante bom é o atacante que faz o gol, né? Então vocês fizeram o gol, né? A gente fez o gol, fechou o negócio, né? No final do dia é isso que importa, né? Muito bom. Obrigado, Fernando. E queria agradecer de novo toda a sua disponibilidade de tempo aqui nessa conversa, acho que foi ótimo. E desejar sucesso nessa nova jornada agora junto com o Grupo GPS. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo aí. Obrigado.